Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos conversar sobre um tema um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente fala até sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre ativos específicos. Vamos falar um pouco sobre essa questão de macroeconomia no Brasil, porque não tem um dia, né, que alguém não nos pergunta: poxa, Thiago, se o Brasil quebrar, vai virar crise, vai virar Argentina, vai virar Venezuela. O que importa a gente acompanhar em termos macroeconômicos? Deixo claro aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Eu atendo, pessoal, pelo menos 10, 12 pessoas por dia que eu faço reunião no nosso serviço de consultoria e mais da metade dessas reuniões vem à tona sempre essa questão de da pessoa estar preocupada, né? O que levar em consideração, o que a gente vai acompanhar em termos de mudanças políticas, mudanças econômicas, porque isso pode, deve e vai afetar os nossos investimentos, assim como afeta a nossa vida, assim como afeta a vida profissional, assim como afeta a nossa vida pessoal, tá? Porém, pessoal, no mundo dos investimentos, nós temos que ser pragmático, né? Evitar tentar ficando adivinhar o que vai acontecer e também não dá para ficar preocupado com todas as coisas, né? É importante a gente lembrar que cada pessoa tem os seus anseios, as suas angústias, mas a gente está no mercado para ganhar dinheiro. Então, tem algumas questões que a gente literalmente tem que tirar o fígado e pensar com o bolso, pensar em ganhar dinheiro, não no partido A, no partido B, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o nosso intuito é ganhar dinheiro sem correr riscos desnecessários e, por isso mesmo, nunca esperem dar capitalizo, né, posição política em relação a qualquer coisa, porque isso não ajuda nada, isso só atrapalha, né? Tanto que eu brinco sempre que o nosso político preferido aqui, entre aspas, é o nosso cliente, né? O foco é no cliente, o foco é no cliente ganhar dinheiro, no foco é eu ganhar dinheiro com as recomendações, assim como os nossos clientes também. Até porque, pessoal, cada pessoa tem essa angústia diferente, tem um medo diferente. Tem um investidor que está preocupado porque o Bolsonaro saiu. Tem um investidor que está preocupado porque o Lula pode sair. Tem um que acha que o Brasil está muito para a esquerda, tem um que acha que está muito para a direita, tem uns que estão preocupados com o STF, tem uns que estão preocupados com o Senado, tem uns que estão preocupados com o Renan Calheiros, tem uns que estão preocupados com o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, um está preocupado achando que o Brasil vai virar a Venezuela e o outro está preocupado que o Brasil vai virar a Argentina. Todo mundo tem uma preocupação diferente, né? E se a gente for somar tudo isso, eu não vou conseguir investir em nada nunca, né? Então é importante sim, tá, a gente entender, sendo de forma bem pragmática, o que importa olhar na economia. Ah, vamos falar sobre o STF? Vamos, pessoal, vamos tomar uma cerveja e vamos conversar sobre o STF. Agora, eu tentar direcionar isso para a parte de investimentos mais vai atrapalhar do que ajudar, e por isso eu reitero, a gente tem que ser muito pragmatismo, tem que ter muito pragmatismo nesse momento. Isso não é uma verdade absoluta, tem gente que pode olhar o que eu, escutar isso que eu falei e dizer assim, pô, o Thiago tá falando besteira, mas para a gente funciona muito bem. Quando a gente simplifica as coisas, a gente sabe exatamente o que fazer, como agir, e isso que diferencia o investidor amador de um profissional. O investidor profissional, ele não adivinha o que vai acontecer, mas ele está preparado. O investidor amador, ele tenta ficar adivinhando o que vai acontecer e quando acontece alguma coisa, ele não está preparado para isso, tá? Mas a gente, obviamente, entende que o macro é importante, tá? Agora a gente tenta ter coisas mais objetivas para não ter que ficar toda hora preocupado com várias questões, porque toda hora tem eleição, toda hora tem guerra lá fora, toda hora tem alguma coisa que fica influenciando no mercado. E hoje a gente trabalha com 3 pilares, né, que eu já vou comentar aqui: inflação real e a questão das reservas internacionais. E o nosso medo, pessoal, não é que o Brasil vire a Argentina ou que o Brasil vire a Venezuela. A gente teria muito, agiria muito, entende que seria muito negativo o Brasil voltar aos anos 80. Então, o nosso Argentina, Venezuela, ou seja lá o que for, é os anos 80. O que a gente tinha nos anos 80, pessoal? Pouco mais de 30 anos, né? Uma inflação gigantesca. A inflação é uma das coisas mais tenebrosas que existem, porque ela tira totalmente a previsibilidade, né? E o Brasil também tinha reservas internacionais muito baixas, o que em cada crise vinha aqueles ataques especulativos, ou seja lá o que for, e o país se ferrava. O que acontece
basicamente com a Argentina, né? Não tem reserva, não tem nada, a situação do país sempre fica mais delicada, tá? Então, aquele cenário dos anos 80 para a gente seria o cenário de final de mundo, né? Então, hoje, o que é os nossos pilares em relação à questão macroeconômica é isso aqui. E a gente acha muito difícil alguém mexer nessas questões, tá? Inflação. Pô, Thiago, mas a inflação é alta. Ninguém está dizendo que a inflação do Brasil é baixa. Só que historicamente, comparando com o nosso próprio histórico, ela é baixa. A gente não acha que seja sustentável, seja lá o presidente que for, o cara entregar 3 anos seguidos com 9% de inflação, 10% de inflação IPCA, o oficial. Vão tirar de lá, né? A gente não acredita que isso aqui vá ocorrer. Agora, se tiver qualquer atitude e que não seja só em discurso, mas que em termos práticos o pessoal está se ferrando para a inflação, que acaba automaticamente aqui se ferrando para a questão do real, que é o grande diferencial do Brasil aí dos últimos 30, 40, 50 anos, ou que fale lá em mexer reservas internacionais, para a gente ruiu aqui os nossos pilares, perdendo um desses aqui, tá? E nesse caso, pessoal, a gente não teria problema nenhum em falar para o investidor assim, ó, pessoal, pica a mula, vamos tirar tudo do Brasil, vamos colocar tudo lá fora. Não é o cenário base, mas é um cenário que para a gente seria terrível, tá? Então, com isso, pessoal, o que a gente faz? Consegue focar nisso. Enquanto essas 3 questões aqui, elas permanecem da forma que elas estão, e que a gente acha muito difícil alguém mexer nisso aqui, foram conquistas aí que a gente teve no país nas últimas décadas, a gente permanece bem mais tranquilo e não precisa tentar ficar adivinhando e ficar absorvendo várias coisas que às vezes o investidor tem que absorver, tá? E como a gente fala sempre, né, pessoal, isso aqui é mais importante ainda, eu estar preparado, ter uma estratégia e o pensamento global, que é não ter todos os investimentos no Brasil, né? Não faz o mínimo sentido. Hoje a gente consegue investir no mundo inteiro. Eu dou como exemplo aqui, eu vou deixar até na descrição do vídeo, o nosso relatório de performance, onde tem aqui uma das nossas carteiras de longo prazo, que é a carteira Thiago Prux. Essa carteira aqui, ela tem 90% dos ativos são empresas internacionais ou empresas exportadoras, que têm receita também fora do Brasil. Ou seja, basicamente a gente tem dólar aqui, dólar, bolsa americana e bolsa brasileira, né? Eu não tenho uma dependência do mercado local. E eu depender só do mercado local não faz sentido. Eu já trabalho no Brasil, moro no Brasil, tenho o risco do Brasil, a insegurança do Brasil, e aí eu vou ter todos os meus investimentos atrelados ao Brasil, não faz o menor sentido. Então, só se eu colocar algumas exportadoras, por exemplo, eu já consigo mitigar isso. Tenho ações internacionais mais ainda. Aí a gente tira essa correlação, né? Alguns anos vai ficar parecido. A carteira aqui em 2022 deu 7,5%, o Ibovespa 4,6%. Esse ano está mais positivo ali, 11, 12% contra menos 5% do Ibovespa. Mas olha a diferença no longo prazo. Eu estou totalmente descorrelacionado à economia local. A carteira desde 2017 está com 768% contra 97% do Ibovespa. Então é importante ser pragmático, é importante ter uma estratégia e o pensar globalmente de forma diversificada para a gente é fundamental para não ficar todo dia, né, preocupado, achando que o meu dinheiro vai terminar no Brasil, que vai vir o Collor de novo, vai tirar o dinheiro, ou que o Brasil vire a Venezuela ou a Argentina, que no nosso entendimento, voltando para os anos 80, seria tão pior quanto, né, essas situações, tá certo? Eu vou deixar para vocês então aqui na descrição, pessoal, as nossas assinaturas ali, o nosso contato também, para quem quiser conhecer mais um pouco a respeito da Capitalizo, pode mandar um e-mail ou então chamar no WhatsApp, né? Link na descrição e também aqui nos comentários. Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.